Bem-vindos ao canal A Bíblia Tem a Resposta. Pastor Gesiel Pereira, vamos continuar a nossa temática, a vinda de Cristo e o fim do mundo. Você que deseja pode visualizar o primeiro vídeo, onde nós trabalhamos a diferença entre a vinda de Cristo e o fim do mundo e o que será o fim do mundo. Então, há uma boa explanação para você que deseja de conhecimento. Fique conosco, se inscrevendo, dando o seu like, fazendo o seu comentário. Sempre uma instrução bíblica, teológica e doutrinária para você aqui do canal Cristo é a Resposta. Nós vamos continuar trabalhando hoje, então, os eventos, o que vai acontecer, visto que chegamos à conclusão, através da análise escriturística, que há uma diferença entre a vinda de Cristo e o fim do mundo, aonde primeiro a vinda de Cristo e depois o fim do mundo. E hoje vamos então estar analisando o que vai acontecer entre a vinda de Cristo e o fim do mundo. Eventos principais, claro que não vamos trabalhar de uma forma exegética, nenhuma explicação profunda, mas sim trazer um panorama para situalizar você dentro dessa cronologia entre a vinda de Cristo e o fim do mundo. Imagine se o arrebatamento, a vinda de Cristo, acontecesse hoje. Alguns eventos vão e precisam acontecer até o fim do mundo. E a primeira coisa que vai acontecer após a vinda de Cristo, ou seja, o arrebatamento da igreja, é a implantação do reino do anticristo, bem como então aquilo que a palavra do Senhor chama de grande tribulação. Podemos observar isso no livro do profeta Daniel, onde ele trata como a última semana, e esta semana são então anos. Esses dias são anos, esta semana 7 dias, 7 anos, aonde a gente pode observar também isso no livro de Apocalipse. Então, após a vinda de Cristo, haverá aquilo que nós chamamos de a grande tribulação. São os 7 anos, aonde haverá o governo do anticristo, porém também os juízos de Deus sobre a face da terra. Tudo aquilo que está escrito, descrito em Apocalipse, do capítulo 6 até o capítulo 18, a gente compreende que tudo isso acontece dentro de um período de 7 anos, a grande tribulação. Dentro deste evento da grande tribulação, na terra nós vamos ter algumas coisas específicas, como a implantação do reino do anticristo, aonde no capítulo 13 de Apocalipse a gente pode observar a besta que emerge do mar. O mar aqui representando as nações, o mundo, o sistema econômico e o sistema político. Então, é um líder político, econômico, que há de trazer ações satisfatórias para a população. Porém, no mesmo capítulo 13, a gente observa e vê uma besta também emergindo da terra, ou seja, o falso profeta. Podemos observar também aonde nós vamos ter as duas testemunhas. No capítulo 11,
aonde vai estar sendo, de certa forma, eles vão estar fazendo uma apologia contrária a toda a instituição do anticristo, e isso demorará 3 anos e meio, 42 meses, conforme isso está escrito em Apocalipse, capítulo de número 11. Então são episódios, personagens que vão estar muito ativos na grande tribulação, este período de 7 anos. Os juízos de Deus durante esses 7 anos também serão gradativo, aumentativo, até chegar à sua completude de juízos. Por isso que a gente vai observar este número 7, o número da perfeição. Até os juízos de Deus, eles são perfeitos. Por isso nós vamos encontrar no capítulo 6 de Apocalipse, iniciando os 7 selos. Dentro desses 7 selos, vamos ter aquele famoso e conhecido, os 4 cavalos, com 4 juízos específicos. Depois nós vamos ver as 7 trombetas, aonde também com juízos específicos e sobre áreas específicas. E a última, o último juízo da parte divina vem através das 7 taças da ira de Deus, aonde então se completa esse juízo dentro dos 7 anos. Precisamos também compreender que, enquanto aos 7 anos de grande tribulação, implantação do reino do anticristo, apologia das 2 testemunhas, haverá também a pregação do evangelho do reino naquela época, através dos anjos, também através dessas próprias 2 testemunhas, que é uma pregação de não aceitar o governo do anticristo, aonde alguns especialistas também dizem que os 140 mil assinalados pelo próprio Cristo também estarão pregando nestes 7 anos. No céu, a igreja que foi arrebatada, nós vamos observar que ali também está acontecendo algumas coisas, como o julgamento de cada cristão, aonde a igreja passará pelo tribunal de Cristo e na sequência a igreja estará participando das bodas do Cordeiro. Na terra, juízo, implantação do reino do anticristo, a pregação do reino, e no céu a igreja sendo julgada, não para condenação, mas para aqueles que vão ser galardoados ou não receberem galardão, e toda a igreja participar das bodas do Cordeiro. Outra coisa que a gente vai compreender, que é ao término da grande tribulação, é quando Jesus ele vai voltar. Não é então o arrebatamento. Lembre, o arrebatamento aconteceu antes da grande tribulação. Esta segunda vinda, da segunda volta de Cristo, é a volta de Cristo em glória, conforme descrito em Apocalipse capítulo 1, versículo de número 7, aonde diz então que todo olho verá. Compreendemos que no arrebatamento será secreto ao mundo, apenas a igreja sendo arrebatada. Ao término dos 7 anos, e depois que a igreja passar pelo tribunal de Cristo e comemorar nas bodas do Cordeiro, Cristo vai voltar com a igreja à terra. Isso no final da grande tribulação, ou seja, 7 anos após o arrebatamento. Então é a vinda de Cristo em glória. Podemos observar isso também
no capítulo 19 de Apocalipse, aonde então o céu se abre, aonde aquele cavaleiro sobre um cavalo branco e todos os exércitos dos céus, eles acompanham. Para que isso? Aqui começa então um novo evento entre a vinda de Cristo, que já acontecera, e o fim do mundo. Este evento, então, a vinda de Cristo em glória, aonde vai acontecer aquilo que é chamado de a Guerra do Armagedon. Por quê? No final da grande tribulação, Deus vai incitar, conforme o profeta Zacarias, no capítulo 13, que o anticristo, ele venha reunir todos os exércitos, as nações, para fazerem guerra em Israel. Então é neste momento que o céu se abre, Cristo volta em glória com a igreja, todo olho o verá. E neste momento, então, a palavra de Deus vai dizer em Apocalipse capítulo 19, bem como no profeta Zacarias, que os pés do Senhor Jesus Cristo estarão sobre os montes, ou sobre o monte das oliveiras, aonde então o Senhor destruirá com as nações, aonde neste momento o anticristo e o falso profeta vão ser lançados no lago de fogo. E com isso acontece a implantação do reino milenar. Observamos então que no final dos 7 anos acontece a Guerra do Armagedon. Cristo, ele desce, destrói com as nações, salva Israel, lança o anticristo e o falso profeta no lago de fogo, e algo acontece. Satanás, ele é preso por 1000 anos. Aqui nós vamos ter um novo evento, o milênio de Cristo, conforme a gente pode encontrar em Apocalipse capítulo 20. Nós temos várias vezes aí a palavra milênio. Então Cristo reinará durante 1000 anos, juntamente com a igreja. É interessante que antes da implantação do milênio haverá o julgamento das nações, conforme nós vamos encontrar em Mateus capítulo 25, versículo 31 ao 46, aonde fala que colocará os bodes de um lado e as ovelhas de outro. Não é o julgamento do trono branco, mas sim o julgamento das nações. Cristo, nesse julgamento, ele vai julgar as nações que vão participar do milênio e as nações que não irão participar do milênio. Aquelas pessoas que morreram durante a grande tribulação, que não aceitaram o número da besta, essas pessoas serão ressuscitadas, conforme a gente pode compreender em Apocalipse capítulo 20, versículo 4 ao 5. Elas vão ressuscitar e vão reinar com Cristo com 1000 anos. Nesses 1000 anos é a justiça do Messias que prevalecerá. Será um reino de justiça, um reino reto, de misericórdia, porém também com juízo. Grandes profecias, principalmente do profeta Isaías, estarão sendo cumpridas nesse período. Observe então que do arrebatamento até o final do milênio, a gente já tem pelo menos 1007 anos, 7 anos da grande tribulação e mais 1000 anos do milênio. Após o término do milênio, aonde muitas pessoas naturais que estarão vivendo na época, com seus corpos ainda naturais, terão filhos, viverão, crescerão debaixo do domínio e da justiça do Messias. Porém, o texto vai dizer
que no final do milênio, Satanás será solto por um pouco de tempo. Não sabemos o que representa esse pouco de tempo. Pode ser muitos anos, mas a palavra do Senhor vai dizer então em Apocalipse, no capítulo de número 20, versículo 7 ao 10, que Satanás será solto por um pouco de tempo. E esse pouco de tempo pode ser dezenas e dezenas de anos, aonde ele sairá para enganar as nações, e quando este engano estiver na sua completude, estes seres naturais desejarão fazer guerra novamente contra o Messias e o seu reino, aonde então todos serão destruídos. Então entra esta última passagem, este último evento antes de uma eternidade. Apocalipse capítulo 20 e o versículo 11 a seguir. Aqui que vem o fim do mundo no seu sistema de universo, aonde vai dizer o texto sagrado que os céus e a terra passaram. Os céus e a terra deixaram de existir. Por isso, meu querido ouvinte que está assistindo, entre a volta de Cristo e o fim do mundo serão, no mínimo, mais de 1000 anos. Que Deus abençoe, compartilhe e se inscreva no canal. Fique com Deus e até o próximo vídeo.